Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professora Dani Duarte. Vamos para mais um dia de mentoria. A gente, lógico, vai intensificar as mentorias mais para frente, saindo do edital, mas, por enquanto, vamos aproveitando também essas segundas, tá? Eu vou alterar aqui no nosso simulado duas questões, tá? Que eu vou estudar essas questões depois. Estou achando essas questões muito assim. Também às vezes acontece, né, da banca cancelar e não tem como, né, anular e é difícil a gente ver. Eu tento, na medida do possível, pegar o gabarito é, definitivo, né? Mas aí depois a gente vai analisar isso, tá bom? Como eu tinha falado antes sobre o regime jurídico, a gente vai retomar o regime jurídico, vai focar nas coisas que a gente vê que caem mais, tá, no concurso. E embora, pelo que eu já percebi, cai até a parte lá de aquela parte mais jurídica, né, de processo administrativo e tal. E aí, então, é um documento um pouco mais extenso e cai bastante coisa, mas tem como a gente, sabe, fazer uma revisão legal depois. Essa questão do IFMA, como eu falei, só caiu uma, é, a gente tem a seguinte questão, né? Questão não tem a questão. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa correta, ok? De acordo, né, com a Lei Federal 8.112 de 90, que é a lei do regime jurídico. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e sua capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. E aí a gente pega, vai lá no documento. Eu vou tentar não ir tanto, tá? Mas vai ser um pouquinho difícil. Tá nessa parte que dá posse do exercício, aí é um pouquinho mais aqui embaixo. Aí tem muita coisa riscada, né? Então, aqui, ao entrar em exercício, é, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, né, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observar os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, tal, tal, tal. O que que acontece? Tem esse documento aqui, é, que fala sobre a questão da estabilidade do servidor, tá? Então, essa parte lá da estabilidade no documento já tem alteração do lado, assim, 3 anos, ok? E aí, a banca respeitou o que está na escrita ali, né? Que não sofreu uma alteração aqui, né? De tempo, só sofreu lá na estabilidade, tá? Mesmo assim, colocou aqui, né? Colocaram aqui na lei, eu acho que é a emenda constitucional, né? Deixa eu clicar de novo, Deus. É porque a área do direito, gente, emenda constitucional. Então, eu vou até também eu vou pegar essa emenda aqui e vou salvar. Oh, Deus, não é assim não. Eu vou salvá-la porque ela é importante para a gente, tá? Deixa eu salvar aqui. Vou salvar. Ela é importante para a gente. Salvar aqui em legislação. Pronto. Aí depois, né, quando a gente retomar, a gente vê mais sobre isso, ok? Então, essa é a correta. O problema das outras, eu tenho marcado de amarelo, né, quando se trata de um problema. Aí, se eu botar azul, é porque tem a ver com a questão correta. Mas o problema da letra B que o servidor habilitado, empossado, estável, pode perder o cargo em virtude de sentença judicial recorrível ou de processo administrativo e disciplinar, mesmo que não lhe tenha sido assegurada ampla defesa. A ampla defesa tem que ser assegurada. Então, esse é um tipo de questão também que, se a gente interpretar direitinho, a gente vê que não faz sentido isso aqui.
A nomeação para cargo público ocorre com a assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, deveres, responsabilidades, direitos inerentes ao cargo ocupado. A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, né? Não a nomeação. A nomeação é o órgão responsável, né? No caso aí do federal, né? Vai sair no Diário da União e tal, e isso aí é a nomeação. Então, o que vai acontecer com a assinatura do respectivo termo é a posse. É de 24 meses, contados da posse, o prazo máximo para o servidor empossado entrar em efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Não, não vai ficar esse tanto de tempo esperando, né? Aí aqui, a gente está falando de servidor nomeado. Volta e meia eu vou botando, tá? Inclusive aqui eu fiz nas minhas marcações, né? Que aqui, ó, após dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, tá? O bom da OCP é que eu vejo assim, a OCP, ela vai colocar as questões bem mais próximas daquilo que já está escrito. A Fundação Cefet Minas, eu vejo que dá umas misturadas, tá? Eu acho complicado. Então, é por isso que achei a questão muito confusa. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, ok? Então, mesmo assim, né, a pessoa vai ficar 2 anos esperando de jeito nenhum, né? Aqui. E é de 15 dias do prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício. Então, a pergunta aqui para entrar em efetivo desempenho, não é? Colocou que era 24 meses, então, 15 dias para entrar, né, em exercício. E os 30 dias aqui para a posse, ok? Tem que ver isso também para não misturar. Voltando para a nossa. Where is it? Ok. Eu posso até dar umas riscadinhas aqui, mas eu já marquei, então não vou riscar, não. Para investidura em cargo público, exige-se idade mínima de 21 anos, como a gente sempre vê em todo concurso, né? A idade mínima é de 18, tá? Aí tá lá também no iniciozinho lá. Na questão 2 da IDECAM, a gente tem aqui, são duas ou três que eu falei? Duas. Duas questões do IF Baiano de 2019, que foi o último IF Baiano que a gente teve, né, que foi organizado pela Banco IDECAM. Então, em relação à Lei 8.112 de 90, a vacância de cargo público decorrerá de disponibilidade, aproveitamento, recondução e reintegração, promoção, tá? Eu vou pegar aqui, compartilhar essa parte da vacância. Vão aqui formas de provimento, aí é antes que tenha requisitos básicos, a vacância é embaixo, que é provimento, vacância, forma de provimento, nomeação, pós-exercício, aí aqui é estágio probatório, aqui é estabilidade, aí vem, né, as reversão, readaptação, os movimentos que são feitos, né, reintegração, recondução, a gente vai ver ali nas questões que ajudam bastante. Então, a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. E lá no nosso simulado tem disponibilidade, aproveitamento, recondução, que no caso da recondução aqui não constitui vacância, né, não constitui uma vacância, mas percebam, tá vendo? Não tem recondução. Não tem também reintegração, porque esses aqui são outras formas de movimento que acontecem, mas que não libera a vaga. E aí, a gente tem aqui promoção, tá vendo? Promoção. Então, qual é o problema de questões assim? É que, por exemplo, disponibilidade e aproveitamento não são palavras que a gente está vendo lá, mas recondução e reintegração são. Então, isso pode confundir a gente. Então, a alternativa correta é promoção.
A questão 3, com base na Lei 8.112 de 90, não conceder-se-á ao servidor licença. Aí a gente vai lá em licença. Aí aqui tem por motivo de doença em pessoas da família, interesses particulares, atividade política, capacitação. E tem celebração de casamento, que é a que eu já marquei ali, né? E aí lembrando que é não, tá? Aí a gente vai aqui nas licenças, aí aqui ainda tem remoção, reintegração, substituição, os direitos e vantagens da parte de vencimento e remuneração, vantagens, indenizações diárias, vai ficar mais aqui embaixo. Gratificações adicionais, eu já era para ir direto, né? Mas eu ainda não imprimi também. Conceder-se-á ao servidor licença, por motivo de doença de família, então lá está ok, não é? É, A outra aqui é interesse particular, celebração de casamento, atividade política e capacitação. Aí tem aqui interesses particulares, capacitação, atividade política. O que que não tem aqui? Casamento, tá? Então, não tem casamento. Por motivo de doença de família, por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro, inclusive tem outra questão que aborda isso aqui. Serviço militar, atividade política, capacitação, tratar de interesses particulares, desempenho de mandato classicista, tá? Tem uma outra que envolve estágio probatório. Então, não vai se conceder para a celebração do casamento, ok? Aí a gente tem, assim, tem a questão de uns diazinhos, né, que recebe e tal, mas não é uma licença, tá? Preenche corretamente as lacunas do texto a seguir com base nos dispositivos. Assim, essa questão aqui eu vou retirá-la, tá? Porque, mesmo citando aqui, né, ocupante de cargos do plano de carreira e cargos do Magistério Federal, né, eu até pensei que iam focar na Lei 8.112 de 90, mas misturaram as coisas. Então, eu vou tirar essa 4 aqui, tá? Depois que a gente pegar e falar do plano de carreiras, a gente coloca ela de volta, ok? Aí eu vou fazer essa alteração. E agora eu estou assim, eu já estou fazendo o simulado e já estou analisando, respondendo, porque às vezes acontece de misturar também, né? Ó, esse assunto aqui cai demais, tá? Cai demais, cai demais. Então, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir com base nos dispositivos legais do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. É do concurso do IFNMG, que é do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, de 2018, que foi organizado pela CEPET Minas. Deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com mudança de sede, remoção, tá? Então, isso aqui a gente vai sempre lembrar. Deslocamento do servidor. É, tanto que pode ser feito a pedido ao ofício no âmbito do mesmo quadro, tá? Aí a gente tem que ter cuidado para não confundir com redistribuição, que vai ser o deslocamento, né, de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão do CIPEC. Provavelmente isso aqui vai aparecer nessa informação sobre redistribuição, tá? E a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. É bem simplesinho isso aqui lá, tá? Então, destaquem isso na lei sobre esses movimentos de reintegração, que recondução e tal, tá vendo? Para dar uma lembrada. Então, por exemplo, quando o servidor sofre uma limitação, né, sua capacidade física ou mental, e aí ele vai ser reinvestido, né, em cargos e atribuições que serão compatíveis com essa limitação, a gente chama de readaptação. Reversão já vai ter a ver com a reversão da aposentadoria. Então, a gente foca nessas palavrinhas para não se perder, tá bom? Aí aqui a estabilidade que eu tinha falado, né, que cita ali o documento. Aí a reintegração, essa reinvestidura do servidor estava no cargo anteriormente ocupado, no cargo resultante de sua transformação. E aí uma coisa importante que
É porque não cai essa aqui, né? Mas uma coisa desse aqui que é importante para lembrar é a palavra que chave é demissão. No caso da reintegração, teve demissão. No caso da recondução, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, tá? Então, às vezes acontece de, num estágio probatório relativo a outro cargo, não passar, né? Ficar inabilitado, tá? Então, ou então a reintegração do anterior ocupante, que aí já tem a ver com outro movimento. E a outra foi a recondução. Vou botar aqui, Deus. Ver se vem. Não tem. Aí vem remoção, redistribuição, tá vendo? Leia quantas vezes precisar essas definições, isso, porque a possibilidade de cair uma questão dessa é altíssima. Remoção e deslocamento de servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. E a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral do pessoal para outro órgão, entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC. E aí tem aqui os preceitos que devem ser observados. Aí a substituição, né, que já sabe como é que ocorre. Deixa eu só voltar aqui para a recondução. Fica mais aqui em cima. Reversão, adaptação, transferência, estabilidade. Gente, eu me perdi. Eu gosto tanto de procurar as coisas. Aqui, ele está embaixo, é porque está no finalzinho. Então, a recondução, que é a definiçãozinha mais basiquinha, né? É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, tá? É o que eu acabei de falar, meu Deus do céu. Acabei de falar. Eu que estava viajando mesmo. Ok? É o calor, gente. Eu não estou suportando esse calor. Meu Deus do céu. Eu perdi. Não, eu achei realmente que eu não tinha ainda olhado essa. Então, remoção, redistribuição e recondução, tá bom? Aqui ainda ficou boa, porque colocaram só esses três, mas quando coloca mais, aí fica muito mais coisa, né? Outra do IFNMG de 2018, né, organizado pela Cefet Minas, de acordo com a Lei 8.112 de 90, ao servidor público federal é permitido, né? Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado é vedado, né? Então, como é que a pessoa vai recusar? Então, são questões que, até se a gente não lembrar muito que está lá, a gente vai ver, poxa, nada a ver isso aqui. Como é que vai permitir ele se recusar a atualizar seus dados, não é? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. Então, isso aqui é tudo que é verdade, tá? Ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, não pode, né? Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, né? É uma coisa também que ele não pode, né? Que é vedada a ele. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, parente até segundo grau também não pode. E atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais do seu cônjuge. Isso aqui pode dar uma meio que uma embolada, porque, deixa eu olhar aqui para vocês verem como é que tá. Porque tem uma informação das vantagens, ajuda de custo. Eu tenho que anotar, gente, porque eu fico perdidaço aqui. Eu acho que vai ser. Eu já não estou conseguindo mais. Eu tenho um limite de PDF na minha cabeça. E aí, como são várias coisas que a gente faz, por isso que eu falo que o ideal é a gente. Né, eu sei que eu posso procurar de outra forma, mas eu queria já bater o olho e achar. Mas essa aqui também está bem evidente. Não tem tanto BO, não. Vou botar aqui e aí eu acho rapidinho. Mas eu tenho um limite de PDF na minha cabeça. Eu não consigo ficar assim. Tudo que eu estudo é no computador, não. Vou botar só procurador.
E é, como é uma lei muito longazinha aqui, é porque é lá embaixo. E eu estava indo para o lugar certo, né? Porque os deveres são lá embaixo. É, essa aqui. Mas ainda não foi no lugar, não foi no lugar certo. Aqui, né? O que é proibido. Aí, como eu estava falando, as coisas que são proibidas é o que eles colocaram ali, né? Para, tipo, para confundir, porque você até lê e tal. É, aí aqui, aí o que que pode confundir nessa questão? Por isso que eu quis mostrar na lei. Porque é proibido atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, né? Aqui, né, de parente de até segundo grau de cônjuge e companheiro, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais. Então, essa questão, ela foi traiçoeira. Só que, como as outras estão muito erradas, né? Aí a gente olha assim e vê que realmente, né, não pode fazer esse tipo de coisa e tal. Mas se a gente não prestar bem atenção lá, a gente acha que essa aqui também está errada, porque você não pode atuar como procurador intermediário, né, de seu cônjuge e tal. Mas quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, você pode. Entendeu? Então é uma questãozinha um pouco traiçoeira. Só que tem umas aqui que estão bem erradas, né? Então, mas aí se você ficar entre uma e outra, poxa, mas aqui também tá falando de cônjuge, aqui também tá falando de cônjuge, qual das duas, né? Eu vou marcar. Então a letra E é a correta. Aí essa aqui eu vou analisar ela, porque eu acho ela muito doida, e aí como ela bota muita coisa, tá vendo? Muito, mistura vários assuntos. Aí eu vou dar uma analisada. A do IF Farroupilha de 2017 complete as afirmativas a seguir de acordo com o regime jurídico dos servidores públicos federais. Também gostam de, às vezes, botar só logo os servidores públicos federais e acabou. Então, o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, a gente acabou de falar disso, é uma recondução. Então, se a gente e essa questão, eu achei que eles poderiam ter sido, né, deixado a tela mais difícil, porque se o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado é a recondução, pronto, eu nem preciso, entendeu? Eu vou analisar as outras porque eu quero, mas já é a letra E. Aí, o deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro, como sem mudança de sede, é uma remoção, né? A investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido de sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica é a readaptação, né? Que é quando a pessoa sofre limitações, e aí ela aqui, lógico que eu já percebi que a Cepet Minas gosta de ficar mexendo assim no texto, né? Mas, independente disso, é a questão dessa limitação que o servidor sofre e, de repente, ele vai ter que se adaptar, né, readaptar ali àquela realidade. Só ler aqui novamente para... Deixa eu ver onde é que está a readaptação. Acho que está um pouquinho acima, né? Vou botar aqui de novo. Eu gosto do desafio de procurar sem precisar botar aqui. Eu sou cabeções. Só ler para vocês verem bem, porque depois de nomeação... Posto exercício. Eu acho um documento um pouco, às vezes, um pouco confuso também. O texto está praticamente igual. Está igual. Estava vendo se estava bem, bem diferente. É, E, por último, a reintegração, que é a reinvestidura, também é uma palavra boa para lembrar, do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo restante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão, que é o que eu falei, né? A reintegração é para associar com demissão, ok? E aí a letra E, que é a correta. Estava pedindo aqui a correta. A 9, aí eu vou começar a fazer isso aqui também, ó, já que eu não tenho como ficar
escrevendo, né, no documento e tal, eu falo assim, de outra forma, não é riscando, que eu gosto de riscar de caneta mesmo. Eu vou riscar para mim, mas para mostrar para vocês aqui, volta e meia, se o documento for muito longo como esse aqui, eu vou colocar o artigo que tá apontando isso, tá? Então, no que diz respeito aos direitos, deveres, proibições e responsabilidades dos servidores públicos federais, botou logo tudo, né? Previsto na Lei 8.112 de 1990, é correto afirmar que o servidor possui como dever atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, incluindo-se as protegidas por sigilo. Se são protegidas por sigilo, não vai prestar essas informações para o público em geral, né? Aí vai ter alguns setores competentes que vão poder ter essas informações, são protegidos por sigilo. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Aí, lá no artigo 125, está escrito ipsis literis, tá? Está igualzinho. Vou fazer isso mais para eu não ficar morrendo de tanto procurar as coisas depois. São muitos artigos, né, gente? E o pior de tudo é que, assim, se você perceber, eu risquei vários lugares aqui até o final. Então, é muita coisa. Assim, eu falo assim, não é só o início. Então, no artigo 125, na parte das responsabilidades, as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si, ok? Então, essa é a correta. Estou marcando de verde e negrito por isso. Ao servidor público é proibido dar fé a documentos públicos, não é proibida dar fé a documentos públicos, tá? A questão aqui do, dos documentos é só mesmo se forem protegidos por sigilo. Acho que mais no iniciozinho. Aqui, tá vendo? Tá vendo? Então, é proibido recusar fé a documentos públicos, tá? Os documentos públicos, a não ser que esses documentos, né, sejam documentos em sigilo, ele tem sim que dar fé a documentos públicos. Percebam que aqui, não, aqui é dar e lá está recusar, tá? Então é proibido recusar. A responsabilidade civil do servidor público decorre de ato doloso que resulte em prejuízo ao erário ou terceiros. E aí, essa parte aqui do ato doloso tem outras coisas além do ato doloso. E tem umas questões que são ruins. A OCP, puxa, aqui. A OCP, por exemplo, gosta de fazer questões desse tipo aí, viu? Vai misturando umas coisas. Eu falo assim, não cai só aquele pedacinho sobre vacância, ou um pedacinho sobre proibições. Pega e bota desse jeito aí. De acordo com o documento, o que que tem lá? Aí pode cair de mais de um capítulo, entendeu? Então, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou terceiros. Então, não é só doloso, tá? Apesar de que eles poderiam botar aqui apenas de ato doloso, né? A licença por motivo de a letra E. A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida pelo prazo máximo de 180 dias, sendo assegurada ao servidor licenciado a remuneração pelo período integral. Tem duas possibilidades lá. Uma é de 60 dias e a outra é de 90 dias, tá? Das licenças. Acho que está um pouco mais em cima. E aí, no caso de 60 dias, aí dentro de um ano, né, pode conceder a licença e depois aqui. Então, a licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições: por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração, e por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração, tá? Então, está erradão naquela lá. E aí, a correta a letra B, como a gente falou.
Questão 10. Cefet Minas, Farroupilha, ainda, né, de 2017. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, é vedada a concessão de licença ao servidor em estágio probatório em razão ou finalidade de. Eu acho as questões de Cefet Minas, assim, essas coisas, não é nem pegadinha, não sei. É uma coisa assim que você fica, e agora? Porque, assim, aparecem os tipos de licença lá, mas no caso do estágio probatório, lá, lá acima, no artigo 20 no parágrafo 4 que vai falar, olha, só pode, lá no artigo 80 só podem lá as licenças de 1 a 4. E aí, de 5 até 7, 5, 6, 7, eu acho, são licenças que no estágio probatório não podem ocorrer. Então, você tem que pegar e prestar atenção nisso, entendeu? Por isso que eu falo assim, olha, tem que pegar, ficar subindo assim na lei. Porque, ó, ao servidor aqui, que é o artigo 20, parágrafo 4º, ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, inciso de 1 a 4, e depois vem 94, 95, 96, que é tudo assim, capacitação, não sei o quê, que não tem a ver com o que está errado aqui, que é o desempenho de mandato classicista. Então, vai lá no artigo 81, vai lá no artigo 81, que dia, Deus? Aqui. Aí tem aqui, tá vendo? Motivo de doença, família, afastamento do cônjuge, serviço militar, atividade política. Até aí pode. Capacitação, tratar de interesses particulares, desempenho de mandato classicista, não. Só que aí entram os outros lá, né? 94, 95 e tal. Mas mandato classicista não entra, tá? Não entra. Então, é a incorreta, ok? É a incorreta. Aí eu vou atualizar aqui, eu vou tirar aquelas questões, vão ficar só 8 questões, tá bom? E aí eu mando para vocês. É isso, gente. Bye, bye.